A santa paz de Deus, queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, mais uma vez, o Senhor tem dado a graça de dar continuidade nesse projeto. Hoje, o Senhor nos dará a bondade de fazermos a exposição do terceiro ponto de doutrina. Esse terceiro ponto de doutrina é onde fala de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho encarnado que assume a nossa culpa. O Senhor já nos permitiu ver o primeiro ponto de doutrina e o segundo. E no primeiro, especificamente, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nossa única regra de fé. Nada da nossa crença deve estar pautada fora das Escrituras, por mais que sejam interessantes. Se a Escritura não diz ou não aprova, nós também não devemos aprovar. Segundo, nós vimos sobre o Deus triuno, que é três pessoas em um só Deus, e o Senhor nos deu a graça também de explicar ali como que é esse mistério. Claro, não é uma explicação que encerra o assunto, mas uma reflexão a respeito. Nós não conseguimos entender a Trindade em sua completude, porque se nós conseguíssemos entender Deus em sua completude, é porque ele não seria Deus, né? Nós entendemos a partir da revelação que a própria Escritura e os mistérios do Senhor, alguns deles são restritos a Ele mesmo. Ele não participa da sua criação. Mas hoje o Senhor nos permitirá refletir a respeito desse terceiro ponto de doutrina. É válido sempre lembrar também que o que é dito aqui não é uma posição oficial da Congregação Cristã do Brasil, mas reflexão do nosso caminho de fé, daquilo que o Senhor nos tem dado a graça de aprender, principalmente no nosso próprio círculo, dentro da congregação, a partir de pregações e conversas com irmãos, e também pesquisas e estudos que o Senhor nos tem dado a graça de fazer em materiais que o Senhor usou os servos de Deus para preparar. E, seguindo, nós vemos nesse terceiro ponto Jesus Cristo, Deus Filho encarnado, que assume a nossa culpa. Faremos a leitura do ponto de doutrina, em seguida a leitura das referências, e depois nós vamos meditar nos destaques ponto a ponto. Vocês podem ver que o ponto de doutrina ele foi praticamente todo destacado, com exceção de nós cremos que o Senhor nos deu a graça de falar lá no primeiro ponto de doutrina, a profundidade desse nós cremos, né? Mas o ponto de doutrina diz assim: nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. As referências que nós podemos encontrar aqui estão escritas em Lucas 1, verso 27 e verso 35, João 1, verso 14, 1 Pedro 3, verso 18. Não são as únicas referências, mas é o resumo dessa nossa crença. Nós vemos que é um pouco mais longo esse ponto de doutrina, de certa forma, porque já tem ali uma explicação de toda a jornada de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas a referência de Lucas 1, verso 27, diz assim: a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1, verso 35 diz: e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E agora nós partimos para o destaque, ponto a ponto, falando da primeira
frase, vamos falar assim, que diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne. E nossa primeira reflexão: quem foi Jesus e o que significa Cristo? Quem foi Jesus? Quem é esse Jesus por quem iniciamos o culto? Em nome de quem iniciamos o culto? Em nome de quem o Senhor faz curas, milagres, expulsa demônios? Em nome de quem nós fomos batizados? Hã? Esse nome, Jesus, significa o Senhor é salvação. Ele vem do hebraico, o Senhor é salvação, assim significa. Mas Jesus, ele é o primeiro filho de Maria, o primogênito de Maria, porque Maria teve outros filhos, segundo as Escrituras. Mas quando Maria teve Jesus, ela era virgem, ela estava prometida em casamento com José. Ela não tinha conhecido homem, ela não tinha conhecido José. Ela era virgem pura, uma moça a quem o anjo Gabriel anunciou que dela nasceria o Filho de Deus, que traria salvação ao mundo. Jesus é também descendente de Davi. Se nós olharmos na Escritura, em Mateus 1, é citada ali de Adão até Jesus, completando uma linhagem, uma descendência que tem como centro, até então, Davi. Mas a partir desse nascimento glorioso, Jesus, ele é o ponto mais forte, porque, embora Davi seja bastante citado, mas o centro de toda a Escritura é Jesus. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, mas a promessa de salvação, desde Eva até Malaquias, ela se referia a Jesus. Outros nomes que Jesus é mencionado: Emanuel, que significa Deus conosco. E Cristo. O que significa Cristo? Cristo vem do grego ungido. Cristo significa também Messias, que é do hebraico. Cristo é do grego. Messias é do hebraico, que significa o ungido. Alguns adjetivos que a Escritura também confere a esse Cristo, mas não somente eles, mas numa passagem específica em Isaías 9, versículo 6, o chama de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Jesus a quem nós servimos, aquele carpinteiro de Nazaré, aquele Galileu, que segundo Isaías não tinha nem parecer nem formosura para que pudéssemos desejá-lo. A humanidade não viu boa aparência nele, não viu nada que pudesse encher os olhos e dizer: esse será o nosso rei. Mas nós, por graça de Deus, conseguimos não ver esse Jesus e mesmo não vendo, nós cremos. O Senhor já nos chamava de bem-aventurados, conversando com Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. É esse Jesus que com 12 anos já interrogava os mestres da lei no templo e fazia já ali a vontade de seu Pai. É esse Jesus que foi morto, crucificado por Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou glorioso, intercede por nós nos céus. Mas, resumindo a história de Jesus, basicamente, nós podemos pensar que só o Novo Testamento fala de Jesus, mas não. Será que o Antigo Testamento fala algo sobre Jesus Cristo? E algumas passagens da Escritura que deixam claro a respeito disso, nós podemos começar a citar essas passagens do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, não? O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo, nos primeiros 4 versículos, ele diz assim:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui, o servo de Deus que escreveu a carta aos Hebreus, ele faz um resumo de desde quando Deus fala com esse povo a respeito de uma santa promessa de redenção. Porque, afinal de contas, Adão e Eva, eles perderam a promessa no jardim, eles perderam aquela perfeição, aquele direito glorioso pelo qual eles não pagaram, não trabalharam. Mas Deus, desde ali, ele fala com Adão e com Eva que haveria um redentor que pisaria na cabeça da serpente. A essa passagem nós chamamos de proto-evangelho. Por que proto-evangelho? O primeiro evangelho, a primeira notícia dentro das escrituras de uma boa nova, de uma boa notícia. Quando em Gênesis 3,15, o Senhor fala com Eva: e porei inimizade entre ti e a mulher. O Senhor fala com a serpente, né? E entre a tua semente, quer dizer, a semente da serpente, e a sua semente, que é a semente de Eva. Esta, a semente de Eva, feriria a serpente na cabeça, mas a serpente feriria o descendente de Eva no calcanhar. Desde então, os homens que são concebidos pelas mulheres que esperavam essa promessa, eles são ansiados como Messias, mas nenhum deles pôde ocupar esse lugar que já estava prometido desde a fundação do mundo, que seria ocupado pelo Deus Filho, que se encarnaria e seria nascido de Maria. Esse, sim, porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode pisar na cabeça da serpente. Só Deus pode nos resgatar de todo mal. Portanto, já iniciamos aqui uma reflexão que Deus, ele se encarnou. Deus Filho eterno, ele assume a humanidade e é chamado de Deus é salvação, Jesus. Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Jesus, o Filho de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Outras promessas que a gente pode ver no Antigo Testamento, está em Gênesis 49:10, quando Jacó abençoou seus filhos, e diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Louvado seja Deus. Outra passagem, quando Moisés está falando ao povo, em Deuteronômio 18:18, ele diz assim: eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Por mais que nós falamos de graça, por mais que nós falamos de misericórdia, Jesus também virá como justo juiz e o Senhor requererá de todo aquele que não ouvir as suas palavras. Outros profetas, Isaías, Jeremias, Miqueias, Malaquias e tantos outros, falam desse Redentor, falam desse santo, desse ungido que viria resgatar o povo, que viria resgatar o povo de Israel. Mais precisamente, quando Deus fala a Abraão que nele seriam benditas todas as nações da terra, ele estava falando de um remidor, por meio de quem todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações seriam abençoados. O Senhor prometia a Abraão já Jesus Cristo,
Louvado seja Deus. Algumas passagens também na Escritura, no Antigo Testamento, chamadas de cristofanias, assim chamadas porque são aparições de Cristo antes da encarnação. Nós vemos ali em Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, está escrito lá em Gênesis 14, 18. O anjo do Senhor, em letra maiúscula, que é citado em Gênesis 16, verso 17, quando ele fala com Agar, que é também citado ali em Gênesis 18, versículo 1, quando aparece diante de Abraão, quando fala também em Gênesis 22, 15, quando o anjo brada a Abraão quando ele vai sacrificar Isaac, entre muitas outras passagens. Resumindo toda a Escritura, cada capítulo, cada versículo precisa ser lido a partir de Cristo. Nós não podemos abrir a palavra de Deus sem que nós venhamos considerar a grandeza de Cristo em cada passagem ali. Do contrário, nós vamos estar lendo a Escritura de forma incorreta. Até os que liam a Escritura antes de Cristo, liam a Escritura pensando nesse Messias. Agora ele veio e nós precisamos ler a Escritura continuando pensando no Messias. Louvado seja Deus.